Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Jesus esteja conosco. Que bom que estamos juntos mais uma vez para poder honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor que abençoe esse momento. Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de te servir, de te louvar. Obrigada, Pai, porque o Senhor é presente em nossa vida, em nosso meio. Que o Senhor abençoe, Pai, esse culto, que seja um culto que honre e glorifique o teu nome. Que os nossos corações estejam abertos, Pai, para aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Que o Senhor venha mesmo com o teu reino e que nós possamos a cada dia sermos servos fiéis ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Amém. Se somos um com Ele é porque Ele veio habitar em nós. Ele enviou o seu Espírito e encheu nossos corações. Amém? Você é bem-vindo.
Temos a segurança e a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor enche nossos corações com a Tua presença e nos traz a segurança de que temos o Senhor conosco, Pai. Nos ajude a confiar em Ti, Pai, a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estar falando com vocês. Eu quero trazer alguns avisos rapidamente. Lembrá-los que na quarta-feira nós temos o Vida na Vida, nossos pequenos grupos de comunhão online, e as reuniões estão sendo realizadas através do aplicativo Zoom. Se você ainda não baixou o aplicativo, faça isso, é gratuito, é muito fácil de utilizar. E se você ainda não participa de um grupo Vida na Vida, envie uma mensagem para a gente, aqui mesmo no chat, ou no nosso Instagram, Facebook. A gente vai entrar em contato com você e vai colocar você em contato com um líder de grupo. No próximo domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto online e eu vou estar concluindo a nossa série Igreja 4.0 e vamos falar sobre missões, ressignificando a Missio Dei. E já que nós estamos falando de Igreja 4.0, né? Deixa eu te lembrar que você pode nos ajudar de maneira digital, de uma maneira inovadora a evangelizar, propagar a palavra de Deus, compartilhando esse vídeo. Eu quero pedir a você que faça isso nesse momento. Por favor, chama mais 3, manda para 4 pessoas aí, e assim a gente vai compartilhando aquilo que Deus vai trazendo para o nosso coração. Também queria dizer lembrar, na verdade, né, que devido à necessidade que tem aumentado na nossa cidade, nós estamos em uma constante campanha de arrecadação de alimentos. E se você deseja doar algum alimento não perecível, você pode deixar em um dos pontos de coleta que estão aparecendo para você nesse momento. E também que para contribuir com dízimos e ofertas, você pode fazer o seu depósito ou transferência para a conta que vai aparecer daqui a pouco para você. Você também pode doar usando a câmera do seu celular para escanear o QR Code que vai aparecer na sua tela. Esses dízimos e ofertas permitem que a igreja continue cumprindo sua missão de pregar o Evangelho, suprem os gastos operacionais da igreja, nos ajudam a atender outros irmãos em necessidade. Então, dito isto, vamos orar e logo depois você fique à vontade para servir ao Senhor com dízimos e ofertas. Meu Deus, nós te louvamos pela tua grande bondade, te louvamos porque até aqui o Senhor nos ajudou, nada tem nos faltado, Senhor. Temos tido e em tantas ocasiões temos tido com abundância, até mesmo para compartilhar. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Vida e Paz, pelos irmãos, Senhor, generosos, desprendidos, Senhor, e que propiciam missões, que ofertam, Senhor, no reino de Deus, que eles continuem com este coração voluntário. Deus, mas nós também queremos orar por aqueles que, por razões que talvez ainda não conhecemos, porque não comunicaram ou se sentiram envergonhados, mas que estão passando dificuldades, Senhor, que estão sem um alimento, sem recursos. Deus, nós não podemos ser igreja da maneira correta se nossos irmãos estiverem necessitados. Então, por favor, nos ajude a enxergar a necessidade destes irmãos, nos ajude a ser igreja também suprindo as necessidades deles, que ninguém tenha fome, que ninguém tenha frio, aquele que está sem trabalho, Senhor, talvez por causa dessa situação, especialmente os irmãos que são autônomos, Senhor, muitos deles têm compartilhado comigo que tiveram suas rendas diminuídas. Meu Deus, que isso não venha a fazer com que nossos irmãos fiquem necessitados. Pelo contrário, que nós possamos cumprir o nosso chamado cultural e social e suprir, Senhor, a necessidade desses irmãos, como corpo de Cristo servindo a Tua igreja. E, aliás, Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe de tal maneira
que nós possamos servir não somente os membros da nossa igreja, mas outras pessoas, Senhor, da nossa cidade. Deus, eu quero orar também por outras igrejas, para que o Senhor as desperte, para que façam o mesmo, e aquelas que já estão fazendo, que o Senhor lhes dê condições de fazer ainda mais, para que nesse momento de medo, de escuridão, a tua luz, a luz do teu evangelho, a luz da tua bondade brilhe, Senhor, através de ações sociais, e que as pessoas entendam ao receber ajuda que não somos nós, que não é apenas a Igreja Batista Vida e Paz, que não é o irmão A ou B, mas é o corpo de Cristo, é Jesus suprindo a necessidade do povo e mostrando o seu amor e o seu interesse nessas vidas, Deus. Se conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Antes da pregação, nós temos um vídeo da ação social que foi realizado há alguns dias. Nós estivemos com um grupo da Igreja Batista Vida e Paz em supermercados da cidade, arrecadando alimentos, trocando máscaras, na verdade, por alimentos para ajudar pessoas necessitadas. Então eu quero aproveitar o momento para agradecer os irmãos que doaram os materiais, que trabalharam, a irmã Céia, né? A Mauricéia e Denise, que trabalharam na confecção das máscaras para que a gente pudesse trocar. Não só elas, mas também aos irmãos da Igreja Batista Vida e Paz que doaram alimentos nos pontos de coleta e, principalmente, nesse momento, a população da cidade de Ouro Branco, que foi muito solidária, que doou também com generosidade ali junto ao supermercado. Então a gente vai mostrar um pouquinho dessa ação solidária, da coleta dos alimentos, e depois a gente volta com uma prestação de contas para que vocês vejam também como esse recurso foi distribuído, tá bem? Então depois desse vídeo a gente volta para compartilhar a palavra de Deus.
nosso tema hoje é ressignificando o discipulado. Quero falar um pouco sobre discípulo. A palavra discípulo significa literalmente um aprendiz. Alguém que está seguindo outro no caminho e aprendendo de um mestre. E por requerer um aprendiz e um mestre, discipulado está intimamente relacionado com uma outra palavra que é relacionamento. Para um discípulo, o compromisso de aprender com o seu professor e colocar os ensinos dele em prática seja talvez a parte mais importante. Mas para o mestre, é o compromisso de oferecer instrução precisa, da maneira mais completa, a sua missão principal. Então nós precisamos de alunos, nós precisamos de professores. É assim que acontece o discipulado, pelo menos em linhas gerais. Em qualquer outra religião ou doutrina, o discipulado poderia ser somente isso. Só que o discipulado cristão é um pouco mais complexo. Isso porque no cristianismo, apenas Jesus é somente mestre. Todos os seguidores de Jesus, mesmo aqueles que já se tornaram mestres, continuam sendo discípulos. Então, o discipulado cristão é o processo de se tornar um discípulo mestre. Outra característica particular do discipulado cristão está no relacionamento com o mestre e a sua doutrina. Na filosofia grega, por exemplo, você era discípulo de um mestre, mas não do mestre do mestre. Deixa eu colocar isso de uma outra maneira. Platão era discípulo de Sócrates e Sócrates era o mestre de Platão. Só que um dia Platão faz um discípulo chamado Aristóteles. E isso não fazia de Aristóteles um discípulo de Sócrates. O vínculo do aluno era somente com o seu professor e não com o professor do professor. Além disso, cada discípulo tinha o direito de melhorar, de modificar, de aprimorar a doutrina do seu mestre. É por isso que, embora guardem semelhanças, a filosofia de Sócrates não é exatamente como a de Platão ou de Aristóteles. Entre estes filósofos, o ensino ia mudando à medida que ia tendo contato com outras mentes. No cristianismo, isso é diferente. Não importa quem foi ou quem é o seu professor terreno, ou quantas gerações de crentes tenha passado até que o cristianismo chegasse a você. Você ainda é discípulo do mestre original, do mestre Jesus. E mais, diferente da filosofia grega, o discípulo, ao tornar-se mestre, não tem o direito de mudar a doutrina que ele recebeu. Antes, ele tem o dever de entregar exatamente o mesmo conteúdo que aprendeu. Isso porque o ensino de Jesus não é mera filosofia especulativa moral. O ensino de Jesus é o caminho de Deus, é a revelação do céu. E se algo vem de Deus, então você não pode melhorar essa coisa, nem por adição e nem por subtração. Mas por que dizer isso é importante? Porque em algum momento da sua vida cristã, você vai ser tentado a fazer isso. Você vai olhar para a Bíblia, você vai ver que algumas coisas que Jesus pede não se encaixam no seu estilo de vida. Então você vai querer mudar essas coisas. Você vai olhar e você vai dizer, mas isso não precisa ser assim. Isso aqui pode ficar melhor de um outro jeito. Mas lembre que a palavra que você recebe, ela é a palavra dele, é a palavra de Deus. E por isso, nem você, nem eu temos o direito de mudar o ensino. Essa série tem a palavra ressignificar no título, mas isso não quer dizer que nós estamos ressignificando o conteúdo do cristianismo. Aliás, isso é a pior coisa que poderia acontecer com o cristianismo. Nós não temos
o direito de ressignificar o que, isto é, o conteúdo, mas apenas o como, que diz respeito às fórmulas, às formas. Deixa eu te dar um exemplo. Onde a igreja deve se reunir? Bom, isso é um assunto que pode ser ressignificado, que está sujeito ao tempo e à cultura. Eu já me reuni com irmãos em templos de alvenaria, com cadeiras acolchoadas, já me reuni em ocas com bancos feitos de tocos de árvores, já como missionário congreguei em igrejas de papelão e até debaixo de uma árvore que era chamada de igreja. Em cada uma dessas situações, o lugar de culto foi ressignificado, porém o culto não, o Deus não, a palavra não. Na China existe a igreja estatal. Nela os pastores têm que submeter os seus sermões a uma revisão que é feita por alguns oficiais comunistas. Então estes sermões são editados, têm partes censuradas e são reenviados ao pastor. Além disso, há fiscais do governo infiltrados assistindo cultos. Então, se o pastor pregar algo que o governo comunista chinês discorde, o pastor pode ser preso, a igreja vai ser fechada. Aí, por causa disso, vários pastores, para não ter que mudar o conteúdo, ressignificaram a forma. Eles deixaram de se reunir em templos e começaram a se reunir em casas, onde eles podem ensinar a palavra de Deus com toda a liberdade. Eu espero algum dia que o comunismo caia na China e que os meus irmãos chineses possam se congregar nos templos que eles perderam. Mas eu louvo a Deus pela capacidade que eles têm de ressignificar-se diante da crise, diante da perseguição, modificando a forma, mas mantendo a essência, o conteúdo. Assim como nós, diante da pandemia, ressignificamos algumas formas, mas mantivemos a nossa essência. Bom, feito esse esclarecimento e introdução, eu quero mais uma vez chamar a tua atenção para a palavra de Deus. Nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Lucas 9, 57 ao 62. Este é talvez um dos textos mais profundos e mais simples sobre discipulado. E eu quero que você leia com atenção essas palavras comigo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo por onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro, Jesus disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus lhe respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Há três situações aqui, de três caras que diziam que queriam seguir a Jesus. O primeiro vem a Jesus e diz: "Senhor, eu quero te seguir para onde o Senhor for." E Jesus responde para ele que para ser discípulo, ele teria que estar disposto a abrir mão da segurança. Veja a resposta: "As aves têm ninhos, as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Quem quer uma vida tranquila, uma vida zen, precisa pensar talvez no budismo, no Hare Krishna, em energização, mas por favor, não tente o cristianismo, porque o cristianismo é aventura, é entrega radical, é serviço incondicional. Você precisa entender isso. O segundo disse: "Eu quero te seguir, mas eu quero sepultar o meu pai." Jesus responde:
deixe os mortos sepultarem seus mortos, mas você vem e me segue, deixando claro que para ele os vínculos familiares não podem ser mais fortes do que os vínculos da cruz. Eu perdi o meu pai há 1 ano e meio, mais ou menos. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar com ele aqui no Brasil e poder sepultá-lo. Só que durante mais de 10 anos que eu passei no campo missionário, eu lidava diariamente com a possibilidade de talvez não estar presente durante o velório, porque eu via isso acontecer com outras pessoas. Isso acontecia com os meus colegas. Eu vi irmãos passarem por isso. A missionária Ciliane foi com o seu esposo para Piura, no Peru. Após o nosso retorno ao Brasil, ela e o esposo foram cuidar de uma igreja que a gente plantou. Ela aceitou o chamado de servir a Jesus onde ele enviasse. E nessa época, o pai dela morreu e ela não pôde sepultá-lo. Não havia passagens, não dava tempo de chegar. E com certeza a minha irmã sentiu uma enorme dor. Porém, o compromisso dela com Jesus era mais forte do que os vínculos terrenos, por maiores que pudessem ser. Voltando para o texto, também tem um terceiro cara que diz: Jesus, eu quero te seguir, mas me deixe ao menos me despedir das pessoas que moram comigo. Provavelmente se tratasse de alguém mais jovem que queria se despedir dos pais vivos. Esse é um pedido sensato, talvez, não para Jesus. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então veja que Jesus não está dizendo que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para ser pastor ou para ser um missionário. Preste atenção no texto. Por que eu enfatizo isso? Porque parece que algumas pessoas olham para Lucas 9, 52, 57 em diante e interpretam dessa maneira. Eles acham que esses versículos falam de algum tipo de supercrente, mas segundo Jesus, estas palavras são para todos aqueles que amam o reino de Deus e desejam entrar nele. Ou seja, é para todo crente. Se você segue a Jesus sem atentar para Lucas 9, 57 ao 62, ou achando que essas palavras são apenas para meia dúzia de servos super espirituais, você ainda não entendeu quanto custa ser um discípulo de Jesus. Dietrich Bonhoeffer escreveu um clássico sobre o discipulado. Ele foi um pastor que viveu na Alemanha nazista e também foi uma das vozes protestantes que se levantou contra Hitler. Bonhoeffer foi executado em 1945. Antes da execução, porém, no interior de um cárcere úmido e frio, ele escreveu: o discipulado é de graça, mas custará toda a sua vida. As 3 situações que nós lemos têm 3 verdades a nos ensinar. E a primeira delas é que o discipulado para Jesus possui um grande sentido de urgência. Ser e fazer discípulos não é algo que você pode deixar para depois. Quando Jesus te chama para ser e fazer discípulos, você não pode esperar terminar de vivenciar um luto ou deixar de estar com ele para fazer a festa de despedida com a sua família e depois segui-lo. Quando Jesus, o Deus encarnado, chama você para ser um aprendiz dele, para reproduzir a imagem dele na vida de outros aprendizes, você não enrola, você vai. E você vai porque entende quem está te chamando. Se o juiz da nossa cidade, Ouro Branco, exigir a sua presença, você não vai remarcar. Se o chefe da sua empresa convocar uma reunião com você, dificilmente você irá adiar. Ouça bem, Deus está chamando você. E se Deus chama você para fazer algo,
você tem que ir com ele. Somente quando você entende que Jesus é Deus, é que você consegue entender Lucas 9, 57 ao 62. Porque você não vai deixar Deus esperando na porta, porque você vai fazer a festa de despedida na sua casa. Você não vai deixar Deus te esperando na porta do velório, porque você sabe que lá fora está aquele que tem o poder de enxugar as suas lágrimas. Então, você pega e vai. Quando você entende que Jesus é Deus e Rei, ser e fazer discípulos se transforma em uma tarefa urgente. Um súdito não deixa o rei esperando. Ele sai ao encontro do rei, ele se inclina e diz: eu estou aqui, meu rei, para fazer a sua vontade, para ir onde o Senhor me enviar. É assim que você deve responder a Jesus. A segunda coisa que essas três situações têm em comum é a exigência de devoção total e exclusiva. Nada pode ser mais importante do que ser um discípulo. E nada deve ocupar mais os nossos pensamentos do que a vontade do nosso Senhor. O apóstolo Paulo foi um grande discípulo de Jesus. E como bom discípulo, ele também fazia outros discípulos para Jesus. Um deles se chamava Timóteo. Na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, Paulo escreve, versículos 1 ao 4. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Veja que nos versículos 1 e 2, Paulo diz ao seu discípulo Timóteo que ele também tinha a missão de fazer outros discípulos. Timóteo devia transmitir aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, para que aqueles que aprendessem com ele pudessem também ensinar a outros. No versículo 3, Paulo deixa claro para Timóteo que para ser um discípulo, ele devia estar disposto a enfrentar alguns sofrimentos. Ele diz: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ser um discípulo significa estar em guerra contra o pecado, contra o diabo, contra a hostilidade do mundo, contra demônios e contra o teu próprio coração enganoso. Então não dá para imaginar uma vida cristã sem aflição. Se você não tem tido nenhuma prova nos últimos dias ou meses, talvez você não esteja servindo a Jesus do jeito certo. Finalmente, no versículo 4, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e para todos nós: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O ensino aqui é claro. Os negócios desta vida não podem ser mais importantes do que o seu compromisso com Jesus. Infelizmente, para nossa tristeza, o oposto disso tem sido verdade. Parece que o padrão para a igreja é o seguinte: qualquer coisa é mais importante do que a missão de Jesus. Trabalhos, filhos, afazeres domésticos, viagem de família, tudo vem primeiro do que o compromisso de ser discípulo. Eu converso com pastores de todo o Brasil e de várias partes do mundo e, infelizmente, mudam os lugares, mas a realidade é a mesma. Os crentes estão tão imersos nas coisas deste mundo que nem percebem que estão deixando de agradar aquele que os recrutou. Num primeiro momento, eles até seguiram a Jesus, mas depois os cuidados deste mundo sufocaram e mataram aquele compromisso original com a igreja de Deus, com o povo de Deus e com a missão de Deus.
Mas, meu irmão, e se eu te dissesse que existe uma forma de mudar isso? Se eu te dissesse que existe uma maneira de recuperar a essência de uma vida de discipulado, o que você acharia? Porque existe. Ouça bem, nós recuperamos nossa vida de discípulos quando colocamos Jesus e as coisas deste mundo em perspectiva. Isso é, quando nós permitimos que o Espírito Santo entre na nossa vida e arrume a bagunça do nosso coração, mexendo nas prateleiras, colocando as prioridades no lugar certo. Ninguém vai conseguir ser um bom discípulo de Jesus sem ter a correta perspectiva, porque somente essa visão correta das coisas é que ajudará você a ver Jesus como Deus e as coisas como sendo apenas coisas. Coisas não são o seu Deus. Você não pode dar a coisas a sua devoção exclusiva. Coisas são um meio para o fim, e o fim é glorificar a Deus, e Deus é mais glorificado em nós quando nós somos discípulos que fazem discípulos. Seu trabalho, sua família, seu carro, sua saúde, sua empresa, nada disso é o fim. Estes são os meios. O fim sempre é a glória de Deus, é atingir os propósitos, os objetivos de Deus. O fim é a vontade dele. Então, você deve usar as coisas que Deus te deu para gerar mais glória para o nome de Deus, fazendo discípulos que fazem discípulos. E não deixar que as coisas que Deus te deu se tornem senhores do seu coração e comecem a usar você, comecem a escravizar você, comecem a te manipular e te afastar de Jesus. Ou você é totalmente exclusivo de Jesus, ou você ainda não é discípulo dele. Finalmente, ser um discípulo de Jesus significa ser capaz de colocar tudo na mesa. É olhar para Jesus e dizer: Jesus, olha aqui, isso aqui é tudo que eu tenho. É tudo que eu sou. Isso aqui é tudo que eu administro hoje. E eu coloco tudo isso na mesa. Quais dessas coisas, Senhor, me diga, quais dessas coisas eu preciso manter? Com quais dessas coisas eu preciso mudar a minha maneira de me relacionar? Qual dessas coisas eu preciso doar para a tua obra? Quais dessas coisas eu preciso definitivamente renunciar para ser um discípulo? Porque uma coisa é certa, ser um discípulo muda tudo na nossa vida. Nada permanece igual depois que você se torna um discípulo de Jesus. Mudam as prioridades, muda a percepção, mudam os relacionamentos, muda o entendimento, muda a administração do tempo, muda a administração dos nossos talentos, recursos, bens, tudo muda. Mas dar a Jesus o controle dessas coisas é difícil. E sabe por quê? Porque essas coisas trazem a nós a ilusão de segurança. Porém, quando o primeiro candidato a discípulo chegou até Jesus e disse: Senhor, onde o Senhor for, eu te seguirei. Jesus respondeu: até as raposas e os passarinhos têm coisas nessa vida que lhe dão segurança, mas os meus discípulos só têm a mim. Jesus disse àquele candidato ao discipulado: eu devo ser suficiente para você. Não o seu trabalho, não a sua namorada, não a sua família, não a faculdade, sou eu. Essas coisas não podem ser mais importantes que eu. Ouça bem,
Sem Jesus, o melhor trabalho, a mais bem-sucedida carreira acadêmica, o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, até a sua família de comercial de margarina. Todas essas coisas, sem Jesus, não passam de ídolos. Essas coisas vão te colocar de joelhos e você vai se tornar escravo delas. Mas você ainda pode colocar tudo isso sobre a mesa e dizer: Jesus, isso é tudo que eu tenho e, no entanto, nada disso é meu. Tudo é teu. Então eu quero abrir mão da posse dessas coisas por amor a ti. Toma o meu trabalho, toma a minha família, toma a minha vocação, toma a minha faculdade, toma o meu salário, a minha casa, toma tudo que eu tenho e faz isso seu. E me ensina a me relacionar corretamente com as coisas, para que a minha família não me impeça de servir, para que o meu trabalho não me impeça de te adorar, para que os meus bens não me escravizem e me impeçam de reconhecer o Senhor como meu dono, meu mestre e salvador. Eu quero convidar você a fechar os olhos por um instante. E ao fazer isso, eu quero que você pense comigo e tente responder para você mesmo. O que é que te impede de assumir esse compromisso radical com Jesus nesse momento? Pense nisso. O que impede você de assumir um compromisso radical com Jesus nesse momento? Algumas coisas estão vindo à sua mente. Essas coisas que começam a aparecer na sua mente são os seus ídolos. E de algumas dessas coisas, você vai ter que se livrar. Você vai ter que abandonar por amor a Jesus. Outras dessas coisas você vai ter que ressignificar. Você vai ter que mudar a sua maneira de se relacionar com elas. Porque você não pode viver sem essas coisas. Deus não quer que você viva sem elas, mas elas não podem se transformar em um ídolo no seu coração. E você vai ter que mudar o seu relacionamento com as coisas. Eu quero te desafiar a matar os ídolos do seu coração. Então você vai orar aí na sua casa agora. Esse tempo é seu. Eu quero que você tire alguns segundos, alguns minutos. Feche seus olhos, fale com Deus. Convide Deus a fazer uma limpeza no seu coração. Peça para o Espírito Santo mostrar o que você precisa renunciar e o que você precisa ressignificar na sua vida. Quais relacionamentos precisam ser mudados? De repente, a maneira como você se relaciona com pessoas precisa mudar. Porque você é um discípulo que faz discípulos. E relacionamento é uma parte muito importante da sua vida. E você precisa tolerar pessoas. De repente, a maneira como você se relaciona com a igreja precisa mudar. Talvez até hoje ela tenha sido muito mais um lugar onde você gosta de ir do que algo ao que você vai pertencer, algo a que você vai se doar. De repente, a maneira como você se relaciona com o tempo precisa mudar, porque você tem gasto mais tempo com coisas sem significado do que com Jesus. E agora você não tem tempo mais para orar, para ler a Bíblia, para seguir a Jesus. Você tem coragem de colocar tudo na mesa e dizer: Jesus, isso aqui é tudo que eu tenho.
pega o que o Senhor quiser, muda aquilo que o Senhor quiser, faz na minha vida como o Senhor quiser. E se há alguma dessas coisas é a razão da minha segurança, me ajude a ressignificar, porque se eu não fizer isso, o Senhor vai remover isso da minha vida, porque o Senhor destrói ídolos. E o meu coração deve confiar somente em Ti, e não nas coisas. Faça isso. Se você está orando, continue falando com Deus. Eu quero te dar mais tempo para orar. A gente precisa disso. Esse é o nosso culto. Esse é o nosso momento de falar com Deus. Fale com Deus. Senhor, teu filho, a tua filha, que ouvem a tua palavra, entendem que há coisas que precisam ser mudadas. Eu acredito que esse entendimento não nos pode ser dado a não ser pelo teu Espírito, porque é Ele quem nos convence do pecado. Então, se essa pessoa, este meu irmão, esta minha irmã, tem esse discernimento daquilo que precisa ser removido, dá a ele também, a ela, a força para remover o que não te agrada. Dá a força para ressignificar aquilo que está se transformando em um ídolo, em um Deus, para que isso possa ser tão somente uma coisa e um meio para o fim. E que o fim volte a ser a glória de Deus e fazer discípulos que fazem discípulos, multiplicando a imagem do nosso Salvador Jesus neste mundo. Nos ajude, Senhor, a viver possuindo como se nada tivéssemos, porque de fato tudo que nós temos é Teu. Nós Te louvamos, Deus, Te agradecemos pelo entendimento renovado, ressignificado, em nome de Jesus. Amém. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás,
quem tem posto a mão no arado. Oi, estou passando para dizer que estou com muitas saudades. Espero que essa pandemia passe logo para estarmos juntos de novo. Deus abençoe. Tchau!